Shalom, shalom, queridos, vamos lá, 16º dia desse propósito, né? Vamos avançando, e eu sei que o Senhor está desenhando uma trajetória, né? Para mim e para você, uma trajetória de mudança de mentalidade, uma trajetória de consertos de muitas coisas, uma trajetória de uma visão mais clara, né? O Senhor está nos direcionando a essa techuvá, a esse tempo de quebrantamento e arrependimento. Vamos lá. Ontem a gente falou sobre ser amigo de Deus, né? Em ter Deus como amigo. E parece algo simples, né, irmãos? Mas toda amizade, ela precisa ser construída, né? Pensa aí num amigo seu, uma pessoa, né? Um dia, essa pessoa foi para você uma estranha. Um dia ela não era sua amiga, né? Um dia começou a desenvolver um relacionamento, só que daí o papo ficou legal, ficou aquela conversa solta, né, à vontade, e essa pessoa foi se tornando um amigo. E hoje essa pessoa é uma pessoa importante na sua vida. Com Deus não é muito diferente. Deus um dia foi estranho para nós, né? Nós não sabíamos quem era, era esquisito até orar, não é, irmãos? Pensa aí no começo, a gente não sabia nem o que eu falo, né? Então a gente ia para momentos de oração, a gente ficava aguardando que outras pessoas orassem, né? E a gente falava amém. E depois as coisas foi tomando um outro rumo, né? A gente começou a orar. Só que dependendo de como nós fomos formados, essa oração ela pode ser uma conversa, um expor do coração, mas ela pode ser algo religioso, no sentido de uma forma, né? De uma forma formal. Com um amigo a gente não tem essa formalidade, né? Com um amigo a gente tem conversas. Eu não estou falando de falta de respeito. Estou falando que com um amigo a gente tem conversas. A gente, por exemplo, se você chegar diante do juiz, você tem a nomenclatura certa, né? Para falar com o juiz. Mas se você chega com um amigo, você chega brincando e conversando, né? Você trata ele de uma forma mais natural. E muitas vezes, né? Eu conheço muita gente, irmão, que faz isso. Quando vai orar, muda até a tonalidade de voz, né? Empossa mais a voz, né? E muda para ficar um negócio mais santo, né, irmãos? E, na verdade, a gente está, né? Começamos ontem a falar sobre essa questão de que um dos propósitos de Deus para mim e para você é sermos amigos dele. E então a gente precisa tirar, né, essa questão, essa visão de que eu só posso falar com Deus dentro dessa formalidade. Eu sei que também aqui em nosso meio já tem muitas pessoas que elas já têm essa liberdade a mais com o Senhor, né? De conversar, de ter um outro nível de relacionamento, de falar de uma forma diferente, né? Mais aberta, de falar mais dos sentimentos e tal. Mas ainda tem aqueles que estão cavando esse relacionamento, né? Estão caminhando nesse relacionamento para chegar nesse nível de amizade. E eu quero ler com vocês, porque a gente vai falar sobre isso hoje. A gente falou ontem sobre que um dos propósitos de Deus é sermos amigos. E hoje a gente vai dar uma extensãozinha acerca disso, de como desenvolver isso. Ou quais são os sentimentos ou as vontades que eu tenho que vão me levar a ter esse nível de relacionamento com o Senhor, né? E eu quero ler com vocês 2 textos. O primeiro texto está em Provérbios 3:32. Eu vou ler na versão Almeida, que contém os números de Strong, normal, né? E eu vou ler para vocês também na NLT, que é uma linguagem que foi extraída do inglês, tá bom? Então vamos lá, Provérbios 3:32 diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos
trata com intimidade. O Senhor abomina os perversos. Vamos ver aqui o que é perverso. De acordo com com o original, né? Olhando os números de Strong aqui. Alguém que anda no caminho errado, que vai de forma tortuosa e se torna desonesto. Então o Senhor abomina o perverso, aquele que anda no caminho errado. Mas aos retos, quem são os retos? Plano, agradável, correto, justo, honesto, honestidade, retidão. Então, aqueles que são honestos, aqueles que são justos, o Senhor trata com intimidade. Vamos ver o que é intimidade? Concílio, conversa familiar, olha que delícia. Divã, círculo de amigos familiares. Então, o Senhor trata como amigo. Assembleia como companhia, como conselho, né? Então, é uma conversa familiar com intimidade. Então, para os justos, aquele que é justo, que tem retidão em si, ele é tratado de uma forma diferente. Olha só, irmãos, a gente pensa que quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, a gente pensa que Deus vai tratar todo mundo do mesmo jeito. E vai, se todo mundo estiver no mesmo caminho. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, é que a lei da colheita vem para todo mundo, o sol vem para todo mundo, a chuva vem para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Deus não trata todo mundo igual, irmãos. No contexto geral, Deus não faz acepção de pessoas. No individual, Deus não trata todo mundo igual. Porque o tratar de Deus para comigo vai depender do meu coração, da minha caminhada, de como eu estou fazendo as coisas. Então, isso fica um hashtag, fica a dica aí, porque se eu vejo que o meu irmão tá tendo benefícios de Deus que eu não tenho, e eu não tô falando de dons, tá, irmãos? Porque a gente às vezes fica com umas coisinhas assim, né? Ai, por que Deus usa fulano? Ah, por que Deus fala com fulano? Não tô falando de relacionamento. Para de olhar o que essa pessoa faz, porque às vezes a gente começa a comparar, falando assim, ah, mas eu oro mais, eu venho mais nos cultos, e o fulano parece que é mais abençoado que eu. Para com isso. Às vezes é o que está no coração. Então, quando você vê algo assim, comece a olhar para dentro em vez de olhar para fora, né? Senhor, eu quero ter um novo nível de relacionamento com o Senhor. Então me revela o meu coração. Eu não sei o que está de errado, mas revela o que está aqui dentro, que tem me impedido de ter esse nível de relacionamento. Você pode ter certeza, irmão, se você buscar, você vai encontrar. Amém? O Senhor vai falar o que está. Vamos ler esse mesmo versículo de Provérbios 3:32, nessa linguagem extraída do inglês. Deus oferece a sua amizade aos justos, ao justo. Então, o primeiro ponto, né, que eu poderia colocar aqui, de como ser amigo de Deus é sendo justo. E a justiça, irmãos, não é algo fácil. Você tratar com igualdade, né? Então vamos lá. Vamos colocar um assunto de dentro da igreja. O filho do fulano roubou. Não, vou pegar um pecado que é mais básico nos jovens, né? O filho do fulano caiu na questão sexual. E daí tem toda aquela rigidez, né? E eu não estou dizendo que não tem que ter, irmãos. Que é santo, que é profano, amém? Mas tem toda aquela rigidez. Mas se o meu filho cair, eu quero que ele seja tratado com misericórdia. Porque, afinal de contas, ele é um menino bom. Ele só cometeu um pecado. Entende? Então, isso não é justiça. A justiça é tratar... Eu não estou tratando... eu estou tratando o pecado, né? E se o pecado é o mesmo, ele tem que ter o mesmo tratamento. Né? Então, isso é justo. O ser justo são coisas bobas, irmãos. A justiça, ela está no dia a dia. Vamos colocar lá uma obra de justiça. Eu peguei esse microfone emprestado. Eu vou fazer um vídeo, não peguei, tá, irmãos? Mas é um exemplo aqui. Vou fazer um vídeo e minha amiga tem um microfone aí
eu não tenho, o som fica melhor, então eu vou pegar o microfone emprestado. E o microfone estragou na minha mão. Eu tenho que devolver outro, irmãos. Justiça. Ou se eu não tenho condição, eu tenho que ir lá e falar, olha, como é que eu posso fazer para ressarcir? Eu não tenho condição de comprar outro. Você consegue comprar e eu vou te pagando? Ou você consegue mandar consertar e eu vou pagando? Justiça, irmãos. É comprar e não e pagar, né? E não ser um devedor. Tem pessoas que compram propositalmente com a intenção de não pagar. E crente faz isso, não deveria, né, irmãos? Mas ser justo. Veio o troco errado, eu devolvo. Justiça, irmãos. Né? No dia a dia. A gente nunca vai entender a grandeza da justiça de Deus, né? Porque a mente do Senhor é 100% santa e a gente nunca vai entender isso, né? Mas dentro do nosso conceito, dentro da nossa natureza, a justiça seria mais ou menos eu fazer para você o que eu gostaria que você fizesse para mim. Ser tratado com igualdade. Irmãos, é terrível. Eu já passei por situações pegando essa questão de emprestado, de não ter condição de comprar coisas bobas, sabe, de casa. E daí alguém vir pedir emprestado e eu emprestar aquilo que eu comprei e daí a pessoa quebrar e simplesmente quebrei. Tá, e daí? Não, acabou. Não posso fazer nada. E eu passei por isso várias vezes, irmãos. Sabe, várias vezes. Eu me lembro de uma vez, na época dos encontros com Deus, né, que eu trabalhava muitos encontros com Deus, na época do CD, eu tinha umas maletas de CD, irmãos. Joguei fora esses dias aqui em casa. Com muito CD, mas muito CD, assim. Teve um tempo que eu vendia, né, CD, eu tinha muito. Então, o encontro com Deus, eu levava os meus CDs. A igreja nem tinha, porque eu tinha muito, né? Como eu trabalhava nessa área, eu levava. E um dia uma irmã me pediu um CD emprestado. E esses CDs eram CDs que eu usava em casa, mas também eram CDs que a gente usava em ministrações da igreja, nos encontros com Deus. E eu falei para ela que eu não ia emprestar. E ela ficou bem chateada, sabe? E ela me perguntou por que eu não ia emprestar. E eu falei para ela assim, você quer ouvir a verdade? Ela falou assim, quero. Eu falei, então, se você tivesse condições de comprar o CD, você teria o CD. Né? Você já teria comprado um. Então isso mostra que você não tem como comprar. Esses CDs eu uso, é do meu uso pessoal, mas é também do uso ministerial. Na sua casa tem criança. E eu sei que você vai cuidar. Mas criança é criança, né? Se estragarem o CD, você não tem condição de me dar outro. E eu vou ficar chateada. Então, para eu não correr o risco de ficar chateada com você, eu não vou te emprestar. Ela ficou meio chateadinha, irmãos. Depois ela voltou, me pediu perdão e falou que eu estava certa. Né? Que realmente eu devo pegar. Daí ela até falou assim, que o Senhor havia ministrado no coração dela, que não tem problema pegar emprestado. Mas tudo aquilo que eu pego emprestado eu tenho que ter condição de devolver, caso estrague na minha mão. Olha que coisa séria, irmãos. Então, a justiça. Você quer entrar nesse caminho? Às vezes, irmãos, as suas orações estão te conduzindo a esse caminho de amizade. Mas o seu coração e as suas atitudes não. E por isso, você não consegue desenvolver esse relacionamento de amizade com Deus. Ou eu não consigo desenvolver esse relacionamento de amizade com Deus. Porque, como diz aqui a palavra, aos retos, aos justos, o Senhor tem intimidade. A gente leu no original, o Senhor tem essa amizade familiar, o Senhor trata para perto, né? Esse nível de relacionamento. Irmãos, existem níveis, né? Nesses dias o Senhor falou comigo sobre a questão da unção, tem um tempinho já. Existe um nível de óleo derramado que é só na unidade, irmãos. Salmo 133. É só na unidade do corpo que é derramado esse nível. E estar unido não é estar amontoado no mesmo lugar. Estar unido é estar vivendo um único propósito. Então, quando eu me coloco nessa condição, existe um nível de unção que é derramada, que não é derramado de outra forma. Então, existem níveis. Então, se você quer esse nível de amizade com Deus, o primeiro ponto é a justiça. Tiago 4,8, vamos ler lá? Deixa eu abrir aqui, irmãos. Tiago
capítulo 4, versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vocês. Então eu preciso me achegar a Deus. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então aqui está uma frase única, né, com ponto. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Ponto. Depois continua, né? Esse assunto encerrou. Se eu me achegar a Deus, o Senhor se achega a mim. A partir desse ponto tem uma consequência. Purifique as mãos, e você que é de ânimo dobre, né, que um dia está bem, outro dia está mal, limpe o seu coração. Tenha uma vida constante. Tenha uma vida reta. Isso aqui faz parte da vida íntegra, irmãos. O meu relacionamento com Deus não está baseado nas minhas lutas, nas minhas guerras, na debilidade da minha alma. O meu relacionamento com Deus está acima de todas essas coisas. Porque eu já tive isso, irmãos. Eu já tive esse ânimo dobro. De tá tudo bem, de repente tá tudo mal, eu não quero falar com o Senhor. Tá tudo mal, tô hashtag chateada, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Com coisa que Deus fosse o meu mordomo e fosse obrigado a fazer tudo o que eu quero e do jeito que eu quero. Mas eu já tive esse ânimo dobro. Daí como que você desenvolve um relacionamento, irmãos, saudável, constante, quando você não consegue nem manter as suas emoções constantes? Né? Fica nessa oscilação. Hoje tá tudo bem, amanhã não. Não, queridos, eu posso estar bem hoje e amanhã não estar. Mas o não estar bem não pode afetar a minha relação com o Senhor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu preciso ter essa maturidade, eu preciso ter esse equilíbrio, eu preciso ter esse senso de entendimento, porque senão eu nunca vou passar do nível religioso de ter vida com Deus. Eu nunca vou ter os meus momentos com o Senhor de integridade, de avanço. Daí, às vezes, irmãos, a gente fica se perguntando, né? Por que a minha vida vive em ciclos de repetição? Às vezes é por causa disso. Porque o meu crescimento, ele vai sendo gerado de acordo com que o meu relacionamento com Deus vai crescendo. Então, eu tive a experiência de conhecer Deus assim, assado, assim, daquele jeito, tal, tal, tal. Então, isso vai me dando fé e eu vou crescendo no meu relacionamento com Deus. Eu vou compartilhar algo aqui que não é meu, não, é da Kelly. Kelly, vou te expor aqui no vídeo. A Kelly, para quem não sabe, irmãos, é uma filha ministerial, né? E ela teve um câncer de mama. Bem recente agora. Tem um ano, né, Kelly, eu acho. Não sei exatamente o tempo, não, irmãos, mas é recente. E no hospital, quando ela estava no hospital com muita dor, com a mama enorme, irmãos, uma situação bem, bem delicada, ela começou a fazer uma oração e eu achei essa oração espetacular. Ela falou assim: Deus, eu conheço o Senhor como provedor, eu conheço. E ela foi falando faces de Deus que ela conhece. Que tipo assim, eu tenho a segurança, isso aqui eu conheço, eu sei que o Senhor é, mas eu não conheço o Deus do já, que muda a situação de uma hora para outra. E eu quero conhecer o Deus do já, o Deus do agora. Queridos, e ela conheceu. Então, isso é muito forte, né? Então, irmãos, assim, a nossa vida de fé, de crença, não de crença que Deus existe, mas de confiança no Senhor, ela vai sendo desenvolvida a partir do momento que eu vou tendo esses relacionamentos. Então, eu tenho a vida de escassez, o Senhor se manifesta ali e provê e muda a minha sorte. Então, todas as vezes que vier o problema da escassez, eu conheço Deus. Não é algo que eu ouvi falar, eu conheço. Então eu me sinto segura, mesmo com as coisas dando, né, com problema, eu estou me sentindo segura, porque eu sei. Mas esse relacionamento ele precisa ser crescente. Eu não posso ter o conhecimento de uma área em Deus e pronto, e achar que aquilo é o suficiente. Na verdade, né, talvez seja o suficiente para você continuar tendo uma vida de salvação,
Mas eu estou falando de avançar, queridos. Eu não estou falando de se manter somente. Eu estou falando de se manter avançando. Eu não estou mantida firme, mas sem avançar, parada no tempo. Eu estou firme, mas eu continuo avançando, porque eu estou conhecendo, eu conheço e prossigo em conhecer ao Senhor, como diz a palavra, amém? Então eu preciso prosseguir, né? E aqui fala do ânimo dobre para limpar o coração. Então nós precisamos limpar. E como que eu vou limpar o meu coração acerca disso? Né? Reconhecendo, confessando ao Senhor, pedindo a misericórdia, mudando a minha forma de pensar, né? Me lavando, esse é o principal, me lavando pela palavra, conhecendo a palavra, porque se eu conheço a palavra, irmãos, quando a adversidade vem, eu tenho a palavra em mim para declarar, não, a palavra diz isso. Então eu não vou perecer nisso aqui, porque a palavra diz isso. E daí o meu ânimo vai se mantendo estável, porque está fundamentado não mais nas minhas emoções, mas está fundamentado na palavra do Senhor. E quando eu estou fundamentado na palavra do Senhor, eu começo a extrair de Deus as verdades de quem Ele é, de quem Jesus é, de quem o Espírito é. E isso vai fazendo com que eu avance, prossiga e continue conhecendo ao Senhor. Amém? Uma outra coisa que pode me impedir, né, de ter essa vida de conhecimento, de, de ter esse relacionamento de amizade com o Senhor, irmãos, é a raiz de amargura. Você pode não saber, né? Mas a amargura é uma face do orgulho. Então, o que é a amargura, né? É um endurecimento do coração. Você já conversou com gente amarga? Eu não só conversei, como já fui amarga. A pessoa amarga, irmãos, é duro. É exatamente isso, é duro. É difícil lidar com ela, porque ela tem resposta para tudo. Ela sabe exatamente o motivo dela estar daquele jeito e ela cria uma casca de proteção. Só que ela não entende que a casca que eu crio, esse escudo de proteção que eu crio para você não me ferir, é o mesmo escudo que me separa de Deus. É o mesmo escudo que impede com que o meu relacionamento com Deus seja desenvolvido. É o mesmo. Porque isso é na atuação do orgulho. Porque é um sentimento de que eu não quero sofrer mais, então ninguém me toca mais. A alma vai criar isso, irmãos. Mas quem disse que nós não podemos sofrer? Irmãos, o sofrimento, eu posso olhar para o sofrimento como o maior problema, a maior dor da minha vida, mas eu posso olhar para o sofrimento como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de ser forjado na resiliência. Queridos, olha a história de Israel. Olha a história do povo de Israel desde sempre. O Senhor liberou várias palavras para Israel, entre elas que Israel não seria destruído. Ok, isso tem se cumprido até o dia de hoje. Mais de 5.000 anos e está se cumprindo. Passa geração em geração, Israel não é destruído. E tentam, hein? Mas, queridos, cada tentativa de destruição é um nível de sofrimento altíssimo. Mas em cada tempo o Senhor prospera mais, o Senhor faz avançar mais, o Senhor faz crescer, faz Israel ser referência. Então existe o sofrimento. E eu preciso aprender a lidar com isso, sem culpar Deus. Porque na amargura, irmãos, a gente culpa Deus. Por que eu passei por isso aqui? Por que o Senhor não cuidou de mim? E dentro disso eu não consigo desenvolver um relacionamento de amizade com Deus. Irmãos, nenhum relacionamento resiste ao ataque de culpa. É terrível. É terrível quando num casamento um dos cônjuges coloca a culpa no outro de tudo que dá errado. É terrível quando os pais colocam a culpa de todos os problemas da casa no filho.
Ou quando o filho acha que todos os problemas da vida dele é culpa dos pais. Todo relacionamento que anda na culpa, ele pode continuar, mas ele não tem mais vida. E a amargura faz com que eu olhe para Deus e veja ele como culpado de todos os meus problemas. Sabe aquela história que se Deus é bom porque existe mal na terra? Existe mal na terra porque as pessoas querem o mal. Se as pessoas quisessem a Deus, não teria. Simples assim, as pessoas decidiram, escolheram. Mas pessoas com uma vida bagunçada, que querem viver um ânimo dobro, né? Dobre, mas querem todos os benefícios do Senhor. Querem viver a glória da ressurreição sem passar pela dor da morte. Não vai conseguir desenvolver esse nível de relacionamento, queridos. Eu preciso analisar, se eu não estou conseguindo, né? Eu preciso analisar, eu estou sendo uma pessoa justa? Porque eu entendi hoje que a Bíblia diz que o próprio Deus busca intimidade com o justo. Eu estou sendo justo? Eu estou me aproximando de Deus, como a gente leu em Tiago? Eu estou me aproximando de Deus? Eu estou limpando as minhas mãos? Eu estou purificando o meu ânimo, o meu coração? O Senhor está pronto para isso, o caminho está aberto, mas eu estou andando nisso? Eu estou tirando a amargura do meu coração? Eu estou quebrando essas raízes de ofensa que estão enraizadas dentro de mim? Eu estou buscando essa mudança de mentalidade? Eu não vim para a Terra só para sofrer, eu vim por um propósito, e o propósito de Deus é bom, irmãos. É bom. Somos nós que bagunçamos tudo com os nossos sentimentos, com as nossas mazelas, com as nossas dores, sabe? Com a nossa procrastinação, com os nossos medos, com a nossa insegurança, com a orfandade. Somos nós, irmãos. Sabe? Nós precisamos decidir vencer. Sabe, irmãos, nessa caminhada, eu tenho realmente visto que tudo depende de nós. Vou dar um exemplo. Hoje eu estou dando uma paternidade espiritual e eu também tenho filhos espirituais. Dentro da paternidade, irmãos, eu caminho com a Pedra há mais de 7 anos, não sei a data exata, mas já tem mais de 7 anos. E o Apeder, ele é acessível, ele é aberto e ele derrama, né, tudo ali, tanto que ele derrama para nós filhos e para todo mundo, né? São poucas coisas que nós, filhos, temos separado. Na verdade, 90% do que ele derrama é no contexto geral, é para todo mundo. E tem pessoas, eu fui transformada, mudada, desatada, né? Depois que eu comecei a caminhar e entender os ensinamentos que ele trouxe acerca da palavra, né? As liberações, a oração e tudo mais, né? Mas foram me liberando. No entanto, irmãos, nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Tem gente que não tá mais com ele, entendeu? E comigo a mesma coisa. Nem todo mundo é assim, nem todo mundo desata. Mas tem gente desatando. Então, depende de mim? Sim, depende de mim no sentido de eu estar alinhado, de eu estar caminhando na verdade, a minha parte. Se eu estou fazendo a minha parte, então tá ok. Mas eu posso estar fazendo 100% a minha parte. Se você não decidir, irmãos, eu preciso mudar por causa da orfandade, mudar de pastor por causa da orfandade. Irmãos, eu entendo que isso é real. Mas, porém, se você não decidir mudar, você vai continuar dando uma outra paternidade sendo órfã. Não vai mudar. Eu preciso porque isso aqui... Não. Se você não decidir, irmãos, é lógico que eu concordo, né, que tem situações e situações.
Mas, independente da situação, eu preciso decidir. E ser amigo de Deus, eu preciso decidir, porque o Senhor. Vamos voltar lá no primeiro texto que a gente leu, Provérbios, né? Provérbios 3, 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Aos justos, ele tem amizade. Então, o Senhor é isso, ele está pronto, ele está nesse lugar de ter esse relacionamento. O Senhor está pronto. Jesus veio e abriu o caminho. O véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso. O véu foi rasgado. O Espírito está em nós, nos convencendo, nos ajudando, nos orientando, mostrando as áreas que estão erradas. Está faltando a parte de quem? Está faltando a minha parte. De querer não somente com o sentimento eu quero, mas de querer com atitudes. Não, essa dor aqui, essa amargura aqui não é maior do que eu, não. Eu vou vencer ela. E vencer, irmãos. Não, esse pecado aqui não é maior do que eu, não é maior do que Deus, não é maior do que Jesus, não é maior do que o Espírito Santo. Ah, pecado, você vai parar de agir na minha vida. Eu vou te vencer. E daí, dentro disso, eu vou construindo esse relacionamento com o Senhor, esse relacionamento de amizade. Hoje, nós vamos nos arrepender. Pega esses textos bíblicos, irmãos. A gente leu Provérbios 3, 32 e Tiago 4, 8. Pega esses dois textos e use eles para oração. Senhor, eu quero me apresentar diante do Senhor e declarar, Senhor, toda injustiça no meu coração. Cita situações que você foi injusto. Senhor, olha, eu fui injusto nisso, me perdoa. Isso me tira do propósito. Isso impede, Senhor, que eu estabeleça um nível de relacionamento de amizade com o Senhor. Sabe? Daí vai para o Senhor, Senhor, olha, eu tenho um ânimo dobre, me perdoa, me ajuda a sair disso. Me mostra as áreas de debilidade, me mostra as áreas de amargura, sabe? Por que eu estou vendo o Senhor dessa forma? E vai, me perdoa. E vai desenvolver esse relacionamento com o Senhor, porque o Senhor está pronto. Amém? O Senhor está pronto para que esse relacionamento seja desenvolvido e cresça. Que o Senhor te abençoe, te prospere, que o Senhor fortaleça o seu coração, que o Senhor abra os seus olhos para você ver as áreas que precisam ser consertadas, que você seja embanhada no perdão, no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e que você possa caminhar, avançar no Senhor, em nome de Jesus. A gente volta amanhã, amém, irmãos? E que hoje seja um dia de muita busca aí da face do Senhor em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.